Peraí. Pode... Já foi. Começou? Estamos ao vivo. E aí, meu povo, tudo bem? Dando sequência, certo? A mais uma aula, certo? Na verdade, dando sequência ao assunto que nós iniciamos na semana passada, que foi o Present Perfect, certo? Hoje, pelo menos até o momento, sem problemas técnicos, né? Porque semana passada meu computador não tava ajudando muito, não. Beleza? Vamos aqui. A gente começou por esse texto, a gente respondeu aqui essas questões desse texto, tá? Eu apenas mantive o slide, não fiz muita alteração, não, tá? Aí, eu comecei a falar para vocês sobre o Present Perfect, beleza? Quando eu falei para vocês que o Present Perfect, tá? Ele vai ser usado para descrever uma ação que ocorreu em um tempo determinado do passado, ou que se iniciou no passado e está ocorrendo no presente, certo? Aí comentei com vocês, citei alguns exemplos e tal, certo? E ainda falei que ele é formado pelo verbo auxiliar, por um verbo auxiliar, que é o verbo to have, certo? Que aí tem have ou has, mais o past participle do verbo principal, certo? Pessoal, na semana passada, certo? Eu comecei a falar para vocês do past participle do verbo principal, só que por problemas no meu slide e tudo, eu fiquei enganchado aqui, tá certo? Deixa eu tirar esse. Eu fiquei enganchado nesse slide aqui. Porém, contudo, entretanto, todavia, certo? Eu vou explicar de novo, certo? Aquela parte. Só que eu quero fazer uma observação para vocês antes de caneta, pronto. Antes de voltar para aquela parte, certo? Pessoal, quando você estuda o past participle do meu verbo principal, como ele fala aqui, certo? Eu tenho duas formas de usar o meu past participle, certo? A primeira forma é essa daqui, ó. Marca texto, certo? É quando eu tiver um verbo regular, certo? E se eu tiver um verbo regular, eu preciso lembrar do que foi visto lá no 8º ano, certo? Que por sinal eu vou até começar com eles, esse assunto com eles, né? Que é o quê? É o past simple, tá? Por quê? Porque quando você estuda o past simple dos verbos regulares, certo? Você vai lembrar que as regras deles são, a regra do ED, peraí, deixa eu apagar isso aqui, que não deu muito legal. Pronto. Como são as regras do past simple, certo? Eu não vou detalhar muito o past simple porque vocês já viram isso em anos anteriores. Fred, mas eu não lembro, então procure lembrar. Past simple. Quais são as regras do past simple? São aquelas regras de adicionar ao meu verbo o ED, a terminação ED, a terminação D ou a terminação I, D, certo? Relembrando aqui rapidinho, tá? Quando é que você vai usar o ED, certo? Em geral, você vai usar o ED. Ou seja, na maioria dos verbos regulares, vou até fazer um quadradozinho aqui. Na maioria dos meus verbos regulares, certo? Eu utilizo o ED. Beleza? Fred, quando é que tu vai usar o D? Certo? Quando eu tiver um verbo terminado com a letra E. Beleza? Tranquilo? Eu vou já mostrar alguns exemplos aqui, tá bom? E quando é que você vai usar o IED? Tá? Quando eu tiver um verbo terminado em Y, precedido por uma consoante. Beleza? Fred, me dá um exemplo de um verbo regular para colocar o ED. Work. Work. Como é que é o passado... desculpa.
como é que é o past simple de work? Worked. Ok? Worked. Eu só adicionei o ED. Nada mais. Tranquilo? Fred, me dá um exemplo de um verbo que termine com E. Dou sim. Dance ou love. Eu não vou botar dance não, porque já tem bem aqui, tá? Vou colocar love. Só um minuto. Love. Termina com a letra E. O que é que eu faço? Certo? Não faz sentido eu jogar um ED aí, tá? Por quê? Porque eu já tenho uma letra. Então, você adiciona apenas o D. Verbos terminados com a letra E, você adiciona apenas o D. Love. Ok? Fred, e o IED? Quando é que você vai usar? Verbos terminados em Y, precedido por uma consoante. Eu costumo sempre utilizar esse verbo aqui, ó. Certo? Study. Study. Certo? Verbos terminados em Y, precedido por uma consoante. O que é que você faz? Você vai eliminar o Y, certo? E você vai adicionar I, E, T. Ok? Fred, ok, entendi. Tá? Sempre me fazem essa pergunta. E se o verbo terminar em Y, certo? Mas ele não for precedido por uma consoante, for precedido por uma vogal, como por exemplo, play, certo? Vamos pensar um pouquinho. A regra do IED é Y precedido por uma consoante. Aqui é Y precedido por uma vogal. Então não uso o IED. Vamos ver se dá para usar o D. Para usar o D, ele precisa terminar com a letra E. Ele não termina com a letra E. Termina em Y. Ou seja, só vai sobrar eu utilizar o quê? O ED. Então vai ficar played. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. E vamos continuar. Então, pessoal, certo? O present perfect ele vai ser dividido em duas partes, certo? Neste assunto. Primeira parte com o verbo regular, que é essa daí, certo? Onde eu vou utilizar as regras do ED, e ED, beleza? Lembrando a vocês, auxiliar have ou has mais o past participle do meu verbo principal. Se ele for regular, são as regras do ED, D e ED, tá bom? Beleza. Fred, se ele for irregular, te controla que a gente já chega lá, mas se ele for irregular, tá? Você vai ter que ver na tabelinha que vocês receberam, tá? Mas vamos aqui, continuando, marca texto. Olha só, calma, marca texto. Eu vou apagar isso aqui, certo? Essa parte aqui, que onde tem A e B, certo? Eu não vou responder hoje isso aqui, tá certo? Isso aqui eu não vou responder hoje, tá? Mas vamos para o... E eu vou apagar isso aqui, que eu vou responder. E vou apagar isso aqui, que eu vou responder. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu exemplo. I, tracinho, many good movies lately. Certo? Vamos pensar um pouquinho. Fred falou que para utilizar o present perfect, certo? Eu tenho que usar o have ou has. Eu estou vendo aqui nesses vários exemplos aqui que quando o sujeito está na primeira pessoa do singular, eu uso have. Perfeito? Tá? Foi o que ele usou aqui. Have. O verbo, certo? Eu devia ter... O verbo é o watch, certo? Watch.
não termina em Y, não termina em E. Então, só pode ser o ED. Então, eu vou aqui, tá? E respondo. I have watched many good movies lately. Ok? Lembrando a vocês estão vendo aqui o I have, certo? Eu posso escrever I have or, certo? Apóstrofo VE. Tá bom? Isso nada mais é do que minha forma reduzida, tá bom? Pensei em outra coisa aqui e deu tilt. Vamos lá. Segundo exemplo. He, tracinho, much at home, certo? Se eu não me engano, esse verbo é o estudar, tá? Vamos aqui. He. Eu tô vendo aqui que no he, certo? Eu estou vendo aqui que no he, ele completa com has. Depois tem um verbo que eu vou ter que completar. Então, vamos lá. Então, eu vou completar aqui com o has, tá? Cadê? Marca texto. Marca texto. Pronto. Eu estou vendo aqui que é o study, certo? Que eu mostrei sem querer. Study. Verbo termina em Y. Verbo terminado em Y, precedido por uma consoante. Elimina o Y e acrescenta o IAD. Beleza? Borracha. Tranquilo? I has studied much at home. Tá bom? Fred, mas tem um negocinho que tu deixou apagado, que a gente viu agora há pouco, que era o not. Pessoal, eu vou já falar da negativa para vocês, tá? Então, calma aí. Vamos lá. Vamos aqui para os meus exemplos da forma afirmativa. Marca texto. Ok. Affirmative form, certo? I have worked hard, certo? Que essa seria a sua resposta, tá bom? Que você teria que colocar nos exemplos, tá? Eu vou pular o you, que eu vou já comentar ele, certo? He has danced mambo, ok? She has cooked, beleza? Vou pular o it, vou pular o we, vou para o penúltimo aqui, que é o you na segunda pessoa do plural. You have played chess. Tranquilo? E o último, they have listened to music. Tá? Fred, por que tu pulou aqueles três? Pessoal, o que eu venho falando para vocês até agora? Do present perfect, certo? Onde você vai usar o have e o has, mais o past participle do meu verbo principal. Sendo que no meu past participle do meu verbo principal, ele pode ser um verbo regular. E todos esses que eu grifei aí de amarelo, eles são verbos regulares, certo? Que aí você vai ter que usar aquelas regrinhas que eu acabei de mostrar bem aqui no canto, ó. Certo? Não sei se tá para ver. Tá? Onde você vai usar as regras do ED, D e ED. Beleza? Aí, agora eu vou mudar a cor do marca-texto, vou botar verde. Tá? Se o verbo não for regular, Fred, a gente faz como? A gente faz que nem a gente conversou na semana passada, certo? Olha na tabela, tá? A tabela que vocês receberam no material, eu acho que pegou uma folha toda, tá? Então, ela é bem mais completa do que, por exemplo, essa que eu estou mostrando aqui no slide, tá? Então, você vai, olha na tabela, tá? Como é a forma irregular, como é o past participle, certo? Deste verbo irregular. Beleza? Que aí eu terei slept é o verbo sleep, dormir, certo? Aí você vai lá na tabela, olha a terceira coluna, tá? Você vai olhar infinitivo, você vai procurar na parte infinitivo, mas a sua resposta estará na terceira coluna, que é onde tem escrito past participle, certo?
Ano passado, a gente, como eu falei para você na semana passada, ano passado a gente chegou a discutir isso aí, só que a gente chegou a discutir como past simple, que seria a segunda coluna. Esse ano a gente está usando, no caso, seria a terceira, tá? Então eu tenho aqui, you have slept a lot. Ok? It has been sunny, certo? Esse é o verbo to be, o been, tá? We have done the dishes, certo? É o verbo to do. Tranquilo? Forma afirmativa, ok. Feita a forma afirmativa, a forma negativa, a forma interrogativa é num instante. Ju, se tiver alguma dúvida aí, pode interromper, viu? Vamos lá. Tranquilo. Pessoal, vamos olhar aqui para a forma negativa, tá? Você pensa lá do português. Eu sempre faço esse mesmo exemplo. Você lembra lá do português. Se lá na língua portuguesa eu quero negar uma frase, o que é que eu faço? A maioria das vezes eu utilizo o não, tá? Eu não fiz a tarefa, certo? Eu não joguei bola, eu não desobedeci meus pais e por aí vai, certo? Na língua portuguesa você vai adicionar o não, tá? E em inglês você vai pegar a forma afirmativa e vai adicionar a partícula de negação. E a partícula de negação na língua inglesa é o not. Fred, tem um no, esquece o no por enquanto. Not. Então, pessoal, o que é que você vai fazer? Tá? Você vai adicionar a partícula de negação, o not, após o meu verbo auxiliar. Quem é o meu verbo auxiliar? É o have ou has. Ok? Então, eu tenho aqui, I have worked hard, certo? Então, vai ficar I haven't worked hard. Beleza? You have slept. You haven't slept a lot. Ok? He hasn't, desculpa. He has danced mambo. He hasn't. Lembrando a vocês, tá? Ó, que eu posso escrever have not or haven't. Has not or hasn't. Tranquilo? He hasn't danced mambo. Ok? She hasn't cooked lunch. It hasn't been sunny. We haven't done the dishes. We haven't played played chess. They haven't listened to music. Ok? Ou seja, eu peguei a minha frase que está na afirmativa e adicionei o not. Beleza? Continuando aqui, tá? Que aí eu venho para esse meu exemplo com aquela partezinha que eu não apaguei, tá? Que aí fica. He hasn't studied much at home. Ok? Marca texto. Ok, aqui. Beleza. Afirmativa, negativa. Ok. Agora vamos para a interrogativa, certo? Eu vou apagar o que eu escrevi aqui na negativa. Certo? Vou apagar tudo aqui, porque eu vou rabiscar de novo para não ficar muito bagunçado. Certo? Vamos lá. Caneta. Pessoal, desde o sexto ano, desde o quinto ano, do quinto ano, na verdade, certo? Quando lá no quinto ano, lá atrás, certo? Vocês estudaram comigo o verbos, certo? Eu falei lá no quinto ano, mas eu falei no quinto, falei no sexto, falei no sétimo, falei no oitavo e continuo falando no nono, certo? Que quando eu tenho uma frase interrogativa, eu tenho que fazer uma troca entre o meu sujeito e o meu verbo. Não, vou pegar minha lapiseira aqui. Entre o meu sujeito e o meu verbo,
certo? Esse é o sujeito, esse é o verbo, esse aqui é o resto da frase. Eu faço isso, ó. Faço uma troca, certo? Lá no quinto ano eu falei isso, tá? Que foi quando nós estudamos o to be. No sexto ano também, certo? Lá no sexto ano a gente continuou vendo to be. A partir do sétimo ano, nós começamos a ver outros verbos, certo? Nós vimos o to be no passado, nós vimos outros verbos no present simple. Lá no oitavo ano, no caso, ano passado, nós vimos past simple, que vimos outros verbos, certo? E lá no sétimo e lá no sexto, ou desculpa, lá no sétimo e lá no oitavo, quando eu falei de forma interrogativa, da forma interrogativa, certo? Eu falei lá nos anos anteriores que eu tinha verbos auxiliares a serem introduzidos na frase, certo? Dependendo do assunto. E eu falei para vocês que se eu tiver um verbo auxiliar, quem fará essa troca de posição entre na minha frase interrogativa, certo? É o meu verbo auxiliar. Meu verbo auxiliar vai trocar de posição com o sujeito. Tranquilo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, no present perfect, eu tenho o have ou has como verbo auxiliar, tá? Então, pessoal, quem vai trocar de posição com o meu sujeito? Vai ser o auxiliar, o have. Beleza? Observa aqui, ó. Na minha frase afirmativa, I have worked hard. O have, certo? Ele veio para o início da frase, certo? Aí ele vira o quê? Ele vira uma interrogativa. Lembrando a vocês, como é uma pergunta, pontos de interrogação no final. Ok? Aqui, you have slept a lot. O meu verbo auxiliar have troca de posição com o sujeito. Have you slept a lot? Ponto de interrogação no final. Ok? He has danced the mambo. Mesmo procedimento. Troca de posição com o sujeito. Tá? Fica. Has he danced mambo? Tá? Lembrando do ponto de interrogação. Vai esquecer o ponto de interrogação? Passado, né? She has cooked lunch. Tá? Mesmo procedimento, pessoal. Só mudar de posição, que aí fica has she cooked lunch. Tá? It has been sunny. Muda de posição. Has it been sunny? Ok. We have done the dishes. Tá? Have we done the dishes? Tá? Só para a gente terminar aqui. You have played chess. Ok. Aí fica, have you played chess? Tá? E o último, eu não acho que eu não vou conseguir riscar ele. Não vou. Aqui, have. Certo? Que aí vai ficar, have they listened to music? Tranquilo? Beleza? Então, eu terei aqui, certo, a minha frase na interrogativa. Tem uma dúvida aqui. Oi. O William, ele tá perguntando se eu reduzir o have ou has na interrogativa, ficaria assim, S, apóstrofo I, ou não tem como reduzir após a troca? Na interrogativa, WF. Na forma interrogativa, certo? Tu não vai fazer redução. Tu só vai fazer redução, certo? Na afirmativa ou na negativa. Tranquilo? Se tiver WF, tiver mais dúvida, tu pergunta. Foi o William, né? Né, Ju? Foi sim, o Frei. Beleza. Pronto, é porque eu chamo de WF. Vamos lá. Aqui, ok, certo? Vamos aqui para algumas questões, certo? Eu tenho aqui, have you, tracinho, to the USA, certo?
eu estou vendo, que eu acabei de falar para vocês, que é uma frase interrogativa, certo? Por que eu sei que é uma interrogativa, Fred? Porque, primeiro, porque está começando pelo verbo auxiliar e a frase está terminando com ponto de interrogação. Acabou-se, tá? Fred, mas não tem como eu adivinhar qual é o verbo. Be, was or been, certo? No caso aqui, dá uma olhada na tabela, certo? Olha só. Be, was or been, tá? Aí eu venho aqui. Eu tenho, como é que eu vou usar o present perfect? É formado pelo auxiliar have or has, mais o past participle do meu verbo principal. Aí eu vou lá na tabela, tá? E vejo que o past participle do verbo to be é been. Aqui será completado com been. Beleza? Pega essas questões eu tenho no material que eu mandei para vocês, certo? Que eu mandei, acho que foi na semana passada ou para retrasada, que eu mandei para 2 semanas, tá? Para não ficar quebrado o assunto. Beleza? Então aqui seria have you been to the USA? Beleza? Continuando, tá? Eu estou vendo aqui que é uma interrogativa, tá? Eu estou vendo aqui que o have vem antes do sujeito, que é o you. Mas tem aí o what time, certo? Isso daí eu vou falar para vocês, tá? Quando eu falar de question words, certo? Por isso que tem essa parte aqui, ó, que tá em negrito, certo? Que eu vou deixar para explicar para vocês mais para frente, tá? Mas isso não vai interferir na frase. Por quê? Porque você olha para cá, ó, para essa parte, daqui para cá, beleza? Aí vamos pensar um pouquinho. Sleeping, desculpa, certo? ING, o Fred não falou de ING. ING que eu lembro lá atrás é gerúndio. O Fred não falou de gerúndio, então tá fora, certo? Aí eu tenho aqui slept e sim, certo? Não sei se na minha tabela tem. Minha tabela não vai ter, certo? Estou no colégio dentro também aqui na frente. Na minha tabela não vai ter, certo? Mas quando você procurar na tabela, você não vai encontrar isso, certo? E você vai ver, certo? Que ele está perguntando que horas que você tem dormido, certo? Que é slept. Bom, pessoal, eu vou acelerar um pouquinho, porque tem muita questão para fazer e muito provavelmente não vai dar tempo, tá bom? Se forem aparecendo as dúvidas aí, vocês vão perguntando, tá? Tem quanto tempo, Ju? Na verdade, acabou de zerar o tempo. Aí, tá vendo? Faz Por um isso? aí. Pronto, deixa eu fazer só uma negativa aqui, tá? Beleza. Que é o item C. Eu tenho aqui, tá, pessoal? They haven't. Eu tô vendo que a frase é negativa. Fred vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, pessoal. Não vai mudar nada. Eu tenho que completar com um verbo, o past participle do meu verbo principal aqui, certo? Aí eu tenho visited. Tá. Pode ser? Pode. Eu tenho aqui o did, certo? Não sei se na minha tabela eu tenho. Tenho. Eu tenho vendo aqui que o did, desculpa, é past simple. Então, tá fora. Certo? Isso aqui tá eliminado. Certo? E tenho aqui o done. Aí você, pessoal, sempre olhe na tabela. Done past participle. Perfeito. Aí, como é que você vai saber qual verbo você vai colocar, certo? Aí você vai ter que traduzir, certo? They, eles. Have é o verbo ter. Eles têm, só que tem um not. Então, eles não têm alguma coisa. Their homework, certo? Homework, tarefa de casa. Ou seja, eles não têm visitado a tarefa de casa deles. Não faz o menor sentido, certo? Então, seria eles não têm feito a tarefa de casa deles. Tranquilo? Pessoal,
Próxima semana a gente vai continuar esse assunto, certo? Vamos responder aqui algumas questões, mas vocês vão receber um outro material. Não percam esse TD, porque tem lá a tabela de verbos irregulares que vocês vão utilizar aí por muito, muito tempo durante o ano letivo. Oi. Pronto, Ju. Fred, só lembrar a galera aqui de quem não deu a presença, garanta sua presença no bate-papo, beleza? E o código da nossa aula de hoje, para quem está assistindo pelo YouTube, é 9LE05. Vou repetir. 9LE de elefante 05. Beleza? Simbora, Fred. Não sei se o mesmo que ele escuta do que eu escuto. Porque travou aqui total, eu não te escutei mais, viu? Não sei se os meninos chegaram a ouvir. Então, vou repetir. Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo. Não sei se os meninos chegaram a ouvir. Pronto. Quando tu falou o código aí do YouTube. Eu vou repetir agora. 9LE05. 9LE de elefante 05. Beleza? Beleza, Simbora? Beleza. Tchauzinho, galera. Até a próxima semana.